Então, vamos falar agora sobre operações básicas de matemática usando planilhas eletrônicas. Então, eu vou pegar aqui uma célula aleatória, por exemplo, a A12, e vou colocar aqui o número 8. E vou pegar aqui a célula C2, e vou colocar aqui o número 6. E aqui nessa outra célula, que eu estou pegando bem aleatório mesmo, eu quero pegar a soma desses dois números. Eu posso utilizar uma fórmula já existente na plataforma, ou eu posso criar a minha própria fórmula. E a melhor maneira de vocês exercitarem o uso das células e tudo mais é criando suas próprias fórmulas. Então, para poder eu criar uma fórmula, eu vou começar a preencher essa célula com o símbolo de igual. Não interessa se você clica aqui ou se você traz o seu cursor para essa área de funções, tá? Então, depois que eu colocar o símbolo de igual, eu vou dizer qual a célula que eu quero utilizar. Então, no nosso caso aqui, A12. Então, eu vou botar aqui, ó, A12. Então, percebam que ao colocar A12, ele colocou essa seleçãozinha amarela na célula. Vou colocar o símbolo de mais e vou colocar a segunda célula que eu quero utilizar, que no caso é a C2. Então, no caso, está aqui C2. Então, percebam que mais uma vez eu coloquei aqui uma célula e ele selecionou essa célula, como vocês podem ver aqui meio roxinho no resultado aqui, né, na célula. Então, quando você apertar Enter, ele vai mostrar o valor da soma. Mas percebam que, como eu não estou utilizando valores fixos, a partir do momento que eu modificar o valor de uma célula, o valor dessa outra célula vai ser modificado automaticamente. Uma outra forma de nós obtermos o mesmo resultado é não tendo que digitar, e sim com cliques. Então, eu vou colocar aqui igual, clicar na célula que eu quero selecionar. Depois eu vou digitar o símbolo de mais e clicar na segunda célula que eu quero selecionar e apertar Enter. A partir daí, ele faz a mesma coisa que a gente fez digitando. Vamos supor então que eu queira somar um intervalo. Quero somar um intervalo de números. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, colocar, por exemplo, 25, 32, 64, 33. Pronto. Eu quero somar todos esses números. Ok? Então, no caso, você pode colocar igual. E aí você pode simplesmente clicar, né, no caso, na primeira célula, mais a segunda, mais a terceira, e assim sucessivamente. Percebam que a cada clique que eu dou, ele já vai preenchendo com o valor da célula. Se nós estivéssemos usando funções, nós simplesmente poderíamos clicar e arrastar o intervalo. Mas como a gente está falando de operações básicas de matemática, então a gente vai começar simplesmente colocando especificamente qual a célula nós queremos. Vamos supor então que eu quisesse, na verdade, subtrair. Eu quero pegar o valor dessa célula, somar com essa célula e depois subtrair desta célula. Então, no caso, eu quero somar o 33 com o 32 e subtrair 64. Então, no caso, você coloca igual a célula que você quer somar, então, mais, e depois você vai colocar o símbolo de menos e clicar na célula. Só que agora, nós temos uma pequena particularidade aqui. Prioridades de cálculos matemáticos. Como nós estamos utilizando matemática básica, é a mesma regra que se aplica na matemática do nosso dia a dia. Então, prioridade entre cálculos de mais e menos vai ser o que veio primeiro. Então, no caso, ele vai primeiro somar esses valores para depois subtrair, o que vai dar o resultado de 1. Realmente, está certo. 33 mais 32 vai dar 65. Menos 64 vai dar 1. Mas, em casos em que a prioridade é maior, como por exemplo, eu quero primeiro somar 32 e 33 e depois multiplicar por 10.
Se nós fizermos isso diretamente, usando o símbolo da estrela, ou asterisco, que é o símbolo da multiplicação aqui no sistema, então observe o que vai acontecer. Vou colocar aqui para multiplicar por 10. E o valor que vai dar não vai condizer com o valor real. Por quê? A multiplicação está tendo prioridade em cima da soma, já que primeiro você faz a multiplicação ou divisão para depois passar para somas e subtrações. Então, aqui nas planilhas eletrônicas segue o mesmo raciocínio. Se existe prioridade na matemática, essa prioridade vai ser obedecida. Então, como é que nós podemos fazer para poder definir a prioridade para a soma, já que é a nossa intenção? Então, no caso, aqui na nossa fórmula, nós vamos colocar a soma entre parênteses. Dessa forma, a soma passa a ser prioridade para depois passar para a multiplicação ou a divisão, tanto faz. Então, no caso, como vocês podem ver, 65 vezes 10 deu 650. Agora sim está o cálculo correto. Então, para soma, nós vamos utilizar o símbolo de mais. Aí ele vai aparecer esse errinho aqui, porque ele vai dar como se eu quisesse colocar... Deixa eu colocar aqui entre aspas, pronto. Para subtração, vou usar menos. Para multiplicação, nós vamos utilizar a estrela ou o asterisco, como você preferir. E para divisão, nós vamos utilizar a barra virada para a direita, tá? No seu teclado vai ter a barra virada para a direita, a barra virada para a esquerda e a barra reta, que a gente chama de pipeline. Então, nesse caso específico, nós vamos utilizar a barra para a direita. Para potenciação, nós vamos utilizar o símbolo do acento circunflexo, beleza? Então, com isso, nós já conseguimos fazer alguns exemplos aqui para podermos usar como fixação. Por exemplo, eu quero somar todos os números e subtrair o último. Então, eu vou botar aqui, ó, igual a... Vamos lá, igual a primeira célula mais a segunda mais a terceira mais a quarta e subtrair a linha 6, né, C6. Desse jeito vai dar certo? Vai, já que soma e subtração possuem a mesma prioridade, então não vai dar problema. Mas é interessante que você crie o costume de colocar os parênteses nas suas fórmulas, nos seus cálculos. Então, não vai fazer diferença nenhuma, vai funcionar normalmente, beleza? Se nós invertermos, quisermos fazer a subtração para depois fazermos a soma, tá do mesmo jeito, mesmo princípio, e ele trabalha também com números negativos. Então, no caso, como nós estamos fazendo várias subtrações seguidas, para por último fazer uma soma, o valor vai dar um número negativo. Se nós quisermos, por exemplo, trabalhar a soma das duas primeiras linhas multiplicada pela soma das duas seguintes, então nas duas primeiras células multiplicadas pelas duas seguintes, então vamos lá, igual, aí abre parêntese, C2 mais C3, fecha parêntese, multiplicado por C4 mais C5, fecha parêntese. Vamos supor que ao invés de fazer a multiplicação, nós queremos fazer o primeiro número multiplicado pela célula C5 e dividido por C6. Então vamos lá. Igual a C2, perdão, C2 multiplicado por C5 dividido por C6. Lembrem-se que existe a prioridade. Então, como multiplicação e divisão possuem a mesma prioridade, eu não necessito do parêntese, mas é interessante que você coloque. Beleza?
que no caso é uma dízima periódica, não tem jeito. E vamos supor aqui que se eu estou curioso, eu quero saber qual é a 10ª potência de 33. Beleza, eu quero saber quanto é que é 33 elevado a 10. Não faço a menor ideia. Então, no caso, você vai colocar igual ao valor que você quer, no caso C6, com um acento circunflexo e depois C2, que é onde está o nosso valor 10. Então, aí no caso, ele vai mostrar essa expressão, porque o número é grande demais para poder ser exibido, e aí ele começa a misturar símbolos hexadecimais para poder conseguir mostrar o número inteiro. Beleza? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 2 elevado a 10 vai dar 1024. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de matemática básica. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre as funções, ou também chamadas de funções, ou até mesmo de fórmulas. Até lá!